Então são regras que, se a gente souber, facilitam e ajudam muito na rapidez do cálculo das derivadas. Então a primeira delas é derivada de uma função constante. Então, se a função for uma constante, a derivada dessa função é sempre zero. O que é uma constante? Um número. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o f de x é igual a 5, a derivada vai ser zero. Por quê? Qual que seria o gráfico de uma função constante? Como? Uma reta. Desse jeito aqui, ó. Se aqui é 5, vai ser sempre 5. O que é derivada? Ele vai ter que medir o que? A inclinação da reta. Tem alguma inclinação essa reta? Não. Então não tem derivada. Então, nesse caso, a derivada é zero. Tá? Então, sempre que aparecer y é igual a menos 2, qual vai ser a derivada? Zero. Para qualquer número sozinho, a derivada sempre vai ser zero. Derivada da função potência. Esse daqui seria o mesmo exemplo que a gente fez aqui do x ao quadrado. Então, o que a gente faz aqui, ó? O expoente vem para frente multiplicando e sempre depois diminui um desse expoente aqui. Então, no caso, ó, vamos pegar aqui esse mesmo exemplo que a gente fez ali. Se o f de x é igual a x ao quadrado, quem é o n comparando? O n seria o 2. Então, ó, fazendo exatamente do jeito que está a regra, vai ser igual ao n que vale quanto? 2, x elevado a 2 menos 1. Então, f' de x vai ser igual a 2, que multiplica x elevado a 2 menos 1 dá quanto? 1. Que seria somente o 2x. Que é o que a gente calculou aqui. Preferem fazer pela definição? Não. Tá, então, sempre que a gente for calcular pela função potência, jogo o expoente para frente. Tá, então, o 2 veio para frente, faz o quê? Diminui 1 do expoente. No caso, seria 2 menos 1. Esse outro aqui, o y igual a 3x a quarta. Imagine se fosse fazer pela definição, tinha que fazer x mais delta x elevado a quarta. Então, para resolver isso, quem é o n? 4. Então, o y' vai ficar igual a 3 vezes. Então, o 4 vem para frente, multiplicando. X tem que fazer o que aqui daí? 4 menos 1. Então, y' vai ficar igual a 3 vezes 4, x elevado a quanto? 3. Y' então é igual a 12x ao cubo. 1 sobre x ao cubo. Bate desespero quando entra a fração e quando entra a raiz, né? Para resolver, ó, a gente não pode aplicar direto a regra, por quê? Porque o x elevado a n tem que ficar no numerador e não embaixo no denominador. O que a gente pode fazer aqui para deixar ele no numerador? A gente pode jogar ele para cima, então ficaria 1, multiplicando com o sinal do expoente contrário. Se era mais 3, joga para cima, fica menos 3. Agora a gente pode aplicar a regra. Quem é o n? Menos 3. Então o y' ficaria o quê? 1 vezes menos 3, que multiplica x elevado a menos 3 menos 1. Então, y' é igual a menos 3, x elevado a quanto? Menos 3 menos 1? Menos 4. Se for para voltar ao normal, ou seja, não deixar o expoente negativo, o que faz com ele? Está x a menos 4 em cima, para ficar x a mais 4, ele tem que ir para baixo. Mas chegando até aqui para mim já está
Já é o suficiente. Alguma pergunta nesse? Não? Tá, então sempre lembrando, se está no numerador, denominador, joga para cima e vai no final. Isso só pode fazer quando for só x elevado a alguma coisa. Se tiver x ao cubo mais 2, já não dá para fazer mais. Tá? Só pode fazer quando só tiver o x elevado a um expoente embaixo. Só ele sozinho. Tá? Y igual a raiz de x. Sugestões de como calcular isso? Melhor deixar de lado. Quando nós temos uma raiz quadrada, qual seria a outra maneira de representar? Qual que é o expoente que tem no x? Aqui no x seria 1. E aqui seria uma raiz? 2. Isso daqui é a mesma coisa que representar x elevado a meio. Tá? Então, o 1 é o numerador da fração, o expoente fracionário, e o 2 seria a raiz, no caso. Tá? Se fosse raiz cúbica, seria o quê? 1/3. Tá? Então, é dessa maneira que a gente vai utilizar para poder resolver isso. Quem é o n? Meio. Então, y' ficaria igual a... O meio vem para frente, ficaria meio, que multiplica x elevado a meio menos 1. Y' igual a meio, x elevado a meio menos 1. Quem não sabe como é que faz, né? Tem que fazer o que aqui? Mínimo entre 2 e 1 é? 2 por 2? 1 vezes 1? 1. Menos 2 por 1? Vezes 1. Então sobra o que? Menos? Meio. Então aqui ficaria menos meio. Para deixar ele positivo, o que faz? Então ficaria 1 sobre 2, x elevado a meio. Ou, se quiser, 1 sobre 2, raiz quadrada de x. Mas se chegar só 2x elevado a meio, para mim já é o suficiente. Então apareceu raiz, tem que lembrar, sempre vai ter que fazer isso daí. Tá? Regra da derivada da função da potência, regra da potência, tranquilo? Essa regra serve tanto para soma como para subtração. Tá? Então, se a gente tem uma soma de polinômios, tá? A derivada vai ser simplesmente a soma das derivadas de cada um deles. Se a gente tem uma função desse tipo, 4x ao quadrado mais 5x menos 3, qual vai ser a derivada? Como é que resolve aqui? Ó? É a derivada de cada um deles separado. Qual que é a derivada de 4x ao quadrado? O 2 vem para frente, então ficaria 4, que multiplica 2, x elevado a quanto? 2 menos 1 dá 1. Mais derivada de 5x. É só o 5, né? E a derivada de menos 3? Derivada de um número é sempre 0. Então sobrou o que aqui? Que o y' vai ser igual a 8x mais... Como é que ficaria esse outro então aqui? O y' vai ficar igual a 20. O 4 vem para frente, então ficaria 5 vezes 4 vezes x a terceiro. Mais 4 vezes 3x ao quadrado. Menos 3 vezes 2x elevado a menos o derivado de 8x, 8. E derivado de 3, 0. Então aqui o y' vai ficar igual a 20x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 6x menos 8. Não, é uma derivada só que a gente faz. Tá? É uma vez só. Depois a gente vai ver em cálculo 1 que tem as derivadas sucessivas, né? A gente vai derivando. Mas nesse caso aqui, para por aqui.
Tá? Então só, não pode se empolgar e for derivando, hein? Tem que parar, é uma vez só, tá? Ah, outra coisa, tá? Se a gente tivesse assim, ó, fosse 5t à quarta, é a mesma coisa, tá? Não vai pensar que só porque mudou a letra vai complicar, né? Tá? Esse exemplo aqui, ó, da regra do produto, é claro que fica mais fácil a gente multiplicar os dois e aplicar a regra simples ali, né? Tá? Mas vamos, eu estou colocando assim só para a gente treinar essa regra aqui, ó. Então, quando nós temos um produto de duas funções ou dois polinômios ou monômios, a gente vai usar essa regra aqui, então, ó. Quando é u vezes v, então a derivada vai ser u v' mais u' v. Então veja que a gente multiplica a função pela derivada da outra. Tá? Então, quem vai ser o u para a gente aqui? Esse primeiro termo vai ser o u, então seria 2x ao cubo. E o v seria quem? 5x ao quadrado. O linha. 3x ao quadrado. 3 vem para frente, então ficaria 2 vezes 3 vezes x a 3 menos 1, 2. Isso dá quanto? 6x ao quadrado. E o v', o 2 vem para frente, então ficaria 5 vezes 2 vezes x elevado a quanto? A 1. 5 vezes 2, 10x. Agora, se a gente aplicar a regra, é como se a gente multiplicasse aqui as funções de maneira cruzada. Então a derivada ficaria aqui, ó. É u v'. Quem é u? 2x ao cubo. Vezes v', que é o 10x. Mais u' vezes v. Quem é u'? 6x ao quadrado. Vezes, quem é o v? 5x ao quadrado. Então aqui o y' vai ficar igual a quanto? 2x ao cubo vezes 10x dá quanto? 2 vezes 10 dá 20. X ao cubo vezes x, repete a base e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. Mais, agora aqui, 6 vezes 5, 30. X dá quanto? 2 com 2 dá 4. Então o y' vai ficar igual a 20x a quarto mais 30x a quarta dá 50x a quarta. É claro que se a gente pegasse e multiplicasse isso, daria quanto aqui, hein? 2 vezes 5 dá quanto? 10x a quinta. Se fizesse a derivada pela regra da potência, fica 10 vezes 5 dá 50x a quarta, que é a mesma coisa. Tá? Mas eu fiz aqui só para a gente treinar essa derivada de um produto. Porque muitas vezes não vai aparecer funções desse jeito aqui. Vai ser 2x ao cubo vezes cosseno de x. Daí não tem como multiplicar os dois. Ele vai ter que fazer pela regra do produto. Tá? Assustador? Começando.